Bem-vindo ao Zero to Hero, o programa de mentoria AI ProPilot. Estamos empolgados em tê-lo conosco nesta jornada de 8 semanas para desbloquear o potencial da IA. Neste programa, você ganhará experiência prática, integrando copilotos da Microsoft no seu trabalho. Ao final, você dominará ferramentas de IA avançadas para impulsionar sua produtividade e inovação. Ansiosos para ver como usará essas ferramentas no seu dia a dia, preparando-o para um futuro com IA. Junte-se a nós. Eu acredito que já estamos gravando. Essa é a aula de número 4. A gente está chegando aí na metade do voo, né? Dessa mentoria aí, Top Gun IA e Copilots nos produtos da Microsoft, M365 e a Power Platform. Hoje a gente tem o prazer de trazer os irmãos Romão, o Douglas Romão representando o Renato hoje. E aí o Renato, que vai tomar falta hoje, vai pagar dobrado na próxima, tá bom? Mas muito agradecido pelo Douglas, pelo Renato aí pela colaboração e acima de tudo pela amizade ao longo dos anos. A gente fica feliz em poder trazer o que eu considero a turma que traz o melhor conteúdo aí de treinamento nessa área de Power Platform M365 no Brasil e no mundo, que esses irmãos Romão aí não param, né? Todo lugar que você olha, eles estão lá. Sei como que eles fazem isso, mas pelo mundo afora só dá o Douglas e o Renato Romão. Mas muito obrigado, Douglas. Passando a palavra já para você aí, para não roubar muito do seu tempo. Perfeito. Obrigado, Vitor. De novo, prazer estar aqui com vocês, estar aqui com o Vitor. Hoje eu vou representar o Renato aqui, então eu posso falar mal dele sem ele me cobrar. Eu já falo mal dele com ele do meu lado, então sem ele é melhor ainda. Mas prazerzão estar aqui com vocês. Espero que seja uma sessão legal. A gente vai ter outra aula também depois, né? Tem mais um módulo que a gente vai dar junto com vocês. E a gente vai trazer alguns assuntos diferentes aqui. O Renato é o cara que manja mais de Copilot Studio do que eu, inclusive. Ele é o cara de Copilot Studio que a gente conhece. Já esqueci o nome dele, do título que ele tem. Ele virou MVP por causa do Copilot Studio, que antes era Power Virtual Agents, mas ele é super usuário. Ele foi o primeiro super usuário de Virtual Agents que teve. Então, se eu falar alguma coisa errada aqui, depois ele me corrige lá no offline. É um super usuário disruptivo no Copilot Studio. Disruptivo do Copilot Studio, ele. Então, mas a gente vai conversar um pouco sobre o Copilot Studio. Eu também tenho trabalhado bastante com ele. A gente gera bastante conteúdo, tanto de Copilot Studio quanto de AI Builder. Então, a minha ideia também é trazer um pouquinho do AI Builder aqui para vocês nessa aula. Geralmente, quando a gente faz live, eu e o Renato, a gente fala bastante dessas ferramentas, mas não dá para a gente ter muita interação, até porque a maioria das lives a gente faz em YouTube, esse tipo de coisa, então não tem muita essa interação que a gente tem aqui. Então, eu queria deixar essa oportunidade para vocês também interagirem, seja nessa aula, seja na próxima que a gente vai ter, porque a próxima vai ser meio que uma continuação, uma extensão dessa, mas fiquem à vontade para a gente bater papo, tá? Para a gente aproveitar também essa oportunidade para isso. Não vou ficar passando muito slide, porque não acho que não é esse o objetivo é ser um pouco mais prático. Então, eu quero fazer algumas coisas com vocês, e também porque, e é a primeira pergunta para começar um pouco da interação aqui, não precisa falar, só levantar a mãozinha. Quais de vocês assistiram a aula do Alisson e da Maíra? Isso é importante para eu saber porque é a continuação, ou não, vai depender. Beleza, então... Só a AI do Gustavo que não assistiu. Eu acho que ela assistiu sim, porque eu vi na gravação lá. Ele assistiu. Não, beleza. Então, perfeito. Então, eu vou tomar então o approach de que vocês já assistiram, então eu não vou fazer a introdução do que é o Copilot Studio, porque o Alisson e a Maíra já fizeram isso, eles já mostraram um exemplo. Então, eu quero seguir por um cenário um pouquinho mais de continuação daquilo que eles falaram, tá bom? E aí eu vou introduzir um pouco do AI Builder, que aí é minha praia. Eu gosto bastante do AI Builder, falo bastante do AI Builder, mas eu quero mostrar ele em conjunto com o Copilot Studio. Na próxima aula que a gente vai ter, vai ser um pouco mais de extensão de código, então vai ser um pouco mais avançado do que isso que a gente vai falar aqui. Então aqui continua ainda ali na esfera de low code e no code,
na maioria, na verdade, no code. A gente não vai ter nada, nem fórmula, nem nada. Então, é no code 100%. Mas na próxima a gente já vai um pouquinho para uma extensão um pouco mais avançada. Mas aqui já dá para fazer muita coisa, tá, gente? E assim, a primeira coisa que eu tenho falado muito, eu e o Renato, sobre quando a gente fala sobre esses assuntos, é que essas plataformas que vocês estão vendo aqui nessas aulas, elas vão ajudar vocês, talvez, se você tiver um cenário simples e mediano, vai te ajudar 100%. Se você tiver um cenário muito avançado, vai te ajudar pelo menos, se é que não vai resolver 100% do problema, mas pelo menos vai te dar um bom norte do que dá para ser feito e qual caminho você seguir, testando rápido e gastando pouco. Tá? Porque uma aplicação de IA, eu tenho trabalhado em vários projetos de inteligência artificial nos últimos tempos, tanto de Power Platform quanto fora, e a questão maior das empresas é quanto tempo eu vou gastar em termos de tempo e de dinheiro para investir para eu começar a ter algum resultado. E quando a gente está falando dessas tecnologias como o Copilot Studio, o AI Builder e o Copilot do 365 e todos esses outros aí, eles dão velocidade para vocês testarem cenários com pouco custo e com menor tempo. Então, vocês vão ver que eu quero mostrar para vocês um cenário que a gente começou a fazer numa live essa semana no Reactor, mas lá não deu tempo de fazer 100%, aqui eu quero fazer junto com vocês. Que é um cenário real, dá para aplicar isso, é um cenário de um projeto que a gente fez, que eu fiz há pouco tempo atrás. Então, é um cenário real de uma empresa, e que se a gente fosse fazer uma aplicação complexa e tal, utilizando todas as arquiteturas mais avançadas de inteligência artificial, a gente gastaria bastante tempo sem uma certeza daquele retorno, tá? Sem certeza se ia dar certo ou não. E com o Copilot Studio e o AI Builder aqui a gente consegue fazer bem rapidinho e vai resolver 100% do cenário, tá? Então vamos lá. Duas coisas então que a gente vai... Então, continuando a aula do Alisson e da Maíra, lá eles mostraram para vocês uma introdução do Copilot Studio, então para que serve o Copilot Studio, e eles mostraram como criar um fluxo, um Copilot simples ali que vai receber mensagens, vai pegar informações da base de conhecimento e vai mandar um e-mail para o usuário. O que eu queria fazer é usar o mesmo cenário, só que a gente dá uma enriquecida nele. Então, a gente vai enriquecer ele com o conceito de agentes autônomos. Então, na aula do Alisson, era um chat. Então, a gente tinha um agente em formato de chat que eu conversava com ele e eu pedia uma informação, eu tirava uma dúvida e ele lá buscava as informações na base de conhecimento e me mandava um e-mail, ou ele me respondia ali no chat e por aí vai. A gente vai enriquecer um pouco esse cenário para colocar um pouco mais de inteligência artificial em cima daquilo ali, para formatar coisas para a gente ou fazer coisas a mais. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, e aí sim, nesse caso eu vou ter que usar o slide só para poder mostrar rapidinho, é um conceito bem simples. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. E até um slide que a gente mostrou essa semana nessa live que a gente teve do Reactor, que é a diferença dos copilotos que a gente está trabalhando e quando a gente vai usar o quê. Porque aqui a gente vai falar um pouquinho, a gente vai brincar um pouco com esses agentes autônomos, que são, o conceito é um pouquinho diferente de um agente tradicional. Então, a gente tem esses três tipos de interações que a gente está falando, e aí, como vocês viram, e talvez vocês já tenham ouvido falar bastante, o conceito de agentes agora é que é a bola da vez, é a palavra-chave aí da hype que está acontecendo. Mas a gente continua tendo a interação com o copiloto, que a gente tem algum tipo de interface que a gente vai conversar e vai pedir informações, vai mandar um input, vai receber um output, esse tipo de coisa. Mas os dois que a gente vai focar são os agentes e os agentes autônomos. Qual a grande diferença deles? O agente ele vai atuar e vai fazer ações com base em interações que a gente tem com ele. Então, eu peço coisas para ele e ele vai executar ações. Então, não é muito chat, é muito mais eu dando instruções e ele agindo em cima dessas instruções. E o segundo cenário é um cenário autônomo. O que é isso? É um cenário onde ele tem a capacidade de orquestrar o que ele vai fazer. Ele tem a capacidade de entender ou de tentar entender, baseado nas instruções que a gente der, que caminho ele deve seguir. Devo seguir para cá, devo seguir para lá, qual ação eu tenho que chamar agora e por aí vai. Então, é um conjunto de camadas que a gente vai criando dentro do nosso processo,
usando, nesse caso, inteligência artificial generativa, para ele pensar um pouco e raciocinar em que caminho ele deve seguir, trocar parâmetros entre as diferentes ações, esse tipo de coisa. Então, aquelas ações que vocês viram o Alisson e a Maíra mostrando de pega as informações da base de conhecimento, manda para um e-mail, como que isso funciona por trás dos panos e como que ele se comunica com a parte de inteligência artificial. E aí é onde a gente vai incluir o AI Builder, que eu vou falar para vocês já já o que se trata, tá? Então, a diferença ali dos agentes autônomos é a forma de interação com eles. Um agente, a gente vai interagir com ele através de um chat e esse tipo de coisa. E um agente autônomo, ele vai fazer as coisas com base em algum gatilho. Aconteceu uma coisa, esse agente autônomo ele vai acordar, ou ele vai ser chamado, e aí ele vai começar a orquestrar as coisas. O cenário, falando de inteligência artificial de um modo geral, tá? Esquece Microsoft, é que cada vez mais a gente está indo para essa área de agentes autônomos, e não só de agentes especializados, mas o que eles estão chamando de multi-agentes, que é a gente ter vários pequenos agentes que eles se comunicam, tá? E já tem recursos dentro do próprio Copilot Studio que está vindo para tratar esse tipo de coisa, mas ainda a Microsoft, comparado ao que tem fora no mercado, ainda é embrionário essa parte de multi-agente. Mas tem formas da gente trabalhar esses agentes múltiplos também. Então imagina que ao invés de a gente ter um grande bot ali, um grande agente que vai fazer tudo, que a gente vai criar todos os fluxos, que a gente vai colocar todas as ações, a gente começa a especializar eles. Então a gente faz agente que ele é responsável por ler as informações do e-mail e classificar o e-mail. A gente tem um outro agente que ele é responsável por pegar aquela classificação e disparar um cadastro numa determinada plataforma. E aí você vai criando vários agentes que um vai chamando o outro dependendo daquilo que ele precisa fazer. Então esse que é o grande objetivo e é isso que a gente tem visto fora no mercado. Esse conceito de criar agentes especialistas em coisas específicas e a gente começar a colocar eles para trabalhar em conjunto. Tá? Então, esse é o futuro para a Microsoft, é o presente já para algumas outras plataformas. Tá? Então, eu vou deixar até depois para vocês, quem tiver interesse, pesquisar aí sobre Creo AI. É uma plataforma open source, mas ela é código, e ela já sai fora do contexto de low code que a gente tem conversado, mas que é um conceito, é uma plataforma brasileira, inclusive. Ela não é brasileira, mas o criador dela é brasileiro, e junto com algumas outras pessoas, e o conceito dela é justamente essa, é ter agentes, e aí você tem uma crew, que é uma equipe, uma estrutura ali de agentes que vão trabalhando em conjunto, e tem um agente que ele é o coordenador dessa equipe aí, que vai coordenando quem tem que fazer o que e quando. Então, pensem nesse conceito de agentes que a gente está falando como uma possibilidade no futuro de vocês terem diferentes agentes dentro da empresa, fazendo diferentes atividades para as pessoas, tá? Vou dar um cenário que é um cenário real de um cliente que eu tenho trabalhado. O cliente, ele tem... É bem parecido, são 3 clientes que têm um cenário muito parecido, sim. Mas esse especificamente que eu estou trabalhando agora, ele é um cliente que eles vendem móveis fora do país e eles têm unidades em diferentes países. Então, eles têm pelo menos 4 ou 5 países. Então, o que acontece? As pessoas entram no site deles e elas podem abrir uma reclamação lá, seja para uma troca de algum, sei lá, comprou um sofá, veio com um defeito, ou veio com um rasgo, alguma coisa do tipo, e ele vai pedir uma troca. Ele entra nesse site, ele preenche um formulário. Todo mundo preenche esses formulários, seja o cara preenchendo em inglês, o outro preenchendo em português, o outro em espanhol, o outro em francês, cai tudo num sistema só de chamados, que é onde as pessoas vão classificar. Então, a primeira coisa que tem que acontecer, hoje existem N pessoas, N agentes, que ficam lá olhando esses e-mails caindo. E aí eles olham o e-mail, vê, o assunto aqui é reparos, o assunto aqui é troca, devolução porque não gostou, o assunto aqui é reclamação. Tem pessoas que ficam olhando o texto que foi enviado e ficam classificando manualmente no sistema. Então, primeiro, cai numa fila. Aí essa fila, as pessoas têm que olhar para ver, isso aqui é inglês, então eu que vou atuar. Isso aqui é espanhol, eu que vou atuar. Isso aqui é em francês, é o outro que vai atuar. Então, eles já têm que fazer uma coordenação manual hoje, porque não tem um fluxo que cai para uma língua só, ou que traduz, ou nada do tipo.
E eles têm várias pessoas que ficam fazendo só esse trabalho manual de classificar. E aí, depois que classifica, alguém vai trabalhar em cima disso, porque daí vai ter um processo ali para trabalhar em cima. O que a gente está fazendo em termos de inteligência artificial? Isso é um fluxo padrão, os assuntos são padrões, os tipos de assuntos de categoria dessas informações é padrão. Então, a gente está construindo uma inteligência artificial bem simples, ela não precisa ser nada rebuscado, que vai, quando o e-mail chega, ele vai classificar aquele e-mail com base em algumas configurações que a gente tem. Então, eu dou para um prompt as opções, e aí, com base nessas opções, eu falo para ele quais tipos de e-mail que vão ser classificados. Ele vai tentar categorizar esse e-mail automaticamente e vai me dar um score, falando, olha, classifiquei isso aqui como um reparo com 80% de chance. A gente não vai remover a pessoa, mas a gente vai classificar para ela. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai ficar responsável por validar se aquilo que a inteligência artificial fez está correto. Mas eu vou fazer o tempo dela ser bem mais bem utilizado, porque ela não vai ter que ficar vendo. Até porque vai ter um processo de evolução, de treinamento e tudo mais, até a gente chegar no cenário ideal. Mas isso tudo dá para fazer com um agente autônomo. O e-mail chega, quando o e-mail chega, ele já processa o e-mail, e eu posso até mandar uma mensagem no Teams para o cara falando, olha aqui, acabei de avaliar essa categorização aqui, dá uma olhada lá. Então, esse tipo de coisa dá para a gente fazer com o Copilot Studio, tá? A gente poderia fazer muito mais avançado, com muito mais desenvolvimento, mas para uma prova de conceito e talvez até para uma versão produtiva, isso já vai resolver o cenário. Legal? Isso aqui é só para dar uma ideia de exemplo para vocês terem um pouco mais palpável aí o que dá para ser feito em termos de agentes. Bem simples, tá? Dá para a gente fazer agentes até mais complexos que esses. Beleza. Então, esse é o conceito, é o primeiro conceito que eu queria deixar para vocês. E aí, a outra questão que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, que é a interação entre os pilotos, os copilotos que a gente está falando. Isso aqui que a gente está falando de criar ali são os agentes que a gente vai criar customizados. Isso é usando o Copilot Studio. Mas tudo isso que vocês estão vendo de Copilot Studio, seja da aula do Alisson da Maíra, isso que a gente está fazendo agora e a próxima aula que a gente vai dar, é como que a gente pode fazer o Copilot Studio ele ser a plataforma que vai estender todos os tipos de copilotos que a gente tem dentro da Microsoft. Seja um agente customizado, um agente que a gente está criando, estendendo o copiloto do 365, que eu não sei se vocês viram, mas agora pelo celular dá para acessar já de forma gratuita, ou seja, estendendo os copilotos de plataformas que a Microsoft tem. Tá? Então, a Microsoft está criando alguns copilotos, a gente pode estender eles usando o Copilot Studio. Beleza? Então, isso é o Copilot Studio. Agora, eu vou falar rapidinho sobre o AI Builder, mas antes, mais uma interação aqui para ver se vocês estão acordados. Porque é quinta-feira, o cansaço já está batendo, 7 horas da noite. Quem conhece o AI Builder? Levanta a mãozinha. Beleza, mas vocês conhecem já fizeram coisas, só conhecem do... Aí vocês podem colocar no chat, se quiser. Já brincaram? Se quiser abrir o microfone, também pode falar. Eduardo viu no curso do Basile. Basile é top. Basile trabalha comigo. Gente boa. Juliana já usou em alguns projetos. Legal. Legal, o Igor já fez uma coisa. Luciano também já testou, mas anda em produção. Beleza. Então, para aqueles que não conhecem o AI Builder, eu vou falar bem rapidinho, porque é mais legal mostrar ele na prática do que ficar falando. Eu gosto de usar esse slide aqui. Esse slide aqui fala bem do que o AI Builder ele é capaz. Então, o AI Builder ele foi uma forma que a Microsoft achou de criar um jeito para você usar, para as pessoas da área de negócio, vocês que são desenvolvedores, seja um desenvolvedor de código ou alguém da área de negócio que começou a entrar nesse mundo de System Developer, a usar a inteligência artificial sem saber como que funciona por trás dos panos. Então, meio que não interessa para a gente da área de negócio que vai usar o LLM e tal, que vai processar, que vai fazer validação semântica, isso aí não interessa para a gente.
em termos de negócio. Para a gente interessa que eu vou dar um input, eu vou treinar o meu modelo, eu vou treinar minha customização, eu vou dar alguns parâmetros para ele de treino, vou treinar com exemplos e eu vou pedir para ele vai me dar um resultado. E no caso e aí a Microsoft achou essa forma porque nesse formato o AI Builder ele serve para a gente poder trabalhar processamento de arquivos, de imagens e de dados com inteligência artificial sem a gente saber todo esse monte de coisa que acontece por trás. Então, é claro, vai ter alguns padrões ali que você precisa preencher, mas você não precisa ter conhecimento nenhum de como que funciona isso na parte de trás. A infraestrutura, código por trás, nada disso. O mais legal dele é essa última parte que foi lançada no ano passado, que é a parte de prompts. Que aí, aqui, qual que é a ideia? É a gente... Então, eu vou fazer uma analogia assim como o Vitor fez na aula inaugural lá. Você vai lá no ChatGPT e você escreve uma ação. Você pergunta alguma coisa ou você pede para ele fazer alguma coisa com uma instrução. E aí ele vai te perguntar mais informações ou ele vai pedir alguma coisa para você vai dar essas informações e aí ele vai gerar alguma coisa de resultado. Os prompts aqui dentro do AI Builder, eles servem exatamente para isso. Tá? Tem outras coisas legais, que é extrair informação de documento, tem umas outras coisas legais também. Mas para mim, o mais legal continua sendo essa parte dos prompts, porque eu posso criar instruções, eu posso pegar essas instruções, colocar no meu AI Builder, criar um prompt que é meu, com as minhas instruções, recebendo parâmetros e tal, e eu integro isso com o meu Copilot Studio, com o meu Power Automate, com o meu Power Apps, para poder ele me gerar algum resultado. Então, eu posso passar algumas informações para ele, ele processa e ele me dá um resultado. Vou dar um exemplo usando o exemplo do cliente que eu acabei de falar para vocês. Lembra que eu falei que os e-mails chegam em línguas diferentes? Então, se eu quisesse deixar com que todos eles fossem traduzidos, ou pelo menos que eu identificasse qual língua é, porque daí se eu identificar que é francês, eu vou mandar para o Renato, porque o Renato é o atendente que fala francês. Se for em inglês, eu mando para o Vitor, porque o Vitor é o atendente que fala inglês. Eu poderia fazer essa primeira validação. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar um prompt, que eu falo para ele assim, olha, você é o meu assistente linguístico aqui, eu preciso que você identifique qual a língua desse e-mail que chegou. E aí ele vai identificar e eu posso pegar essa informação e aí, através dessa informação, eu posso fazer alguma coisa. Eu posso atualizar, eu posso mandar para alguém, eu posso, enfim, aí a gente pode ver o que a gente vai fazer. Mas a gente tem essa informação simples. Eu vou fazer esse exemplo ali para vocês poderem ver como que funciona. Isso é um exemplo claro da gente usando o AI Builder de forma bem inteligente. Eu fiz só uma instrução para uma inteligência artificial pedindo identifique qual que é a língua que esse conteúdo, esse texto foi criado. E aí ele vai fazer essa ação para mim e vai me dar um retorno. Agora vocês imaginam esses prompts nossos integrados ao Copilot Studio. Aí a gente está falando de criações que elas vão ser mais inteligentes ainda, porque eu posso passar a informação para ele, ele vai pegar essa informação, vai fazer alguma coisa em cima dessa informação e vai me dar um retorno. Então dá para fazer muita coisa em cima disso. Legal? Então vamos para a parte prática, que é mais legal. Antes de entrar lá no Copilot Studio, eu quero mostrar simplesinho para vocês como funciona o AI Builder, porque daí a gente pode ir para o Copilot Studio e fazer essa brincadeira toda usando o Copilot Studio, tá? Então, vocês já estão habituados com essa tela, que é a tela do make.powerapps.com. Eu tenho uma solução aqui dentro, então eu tenho um pacotinho. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo modelo de inteligência artificial, tá? Aqui, deixa eu até jogar para cá. No AI Hub primeiro, depois a gente coloca lá. Aqui na parte esquerda tem esse AI Hub. Esse AI Hub é onde ficam as coisas do AI Builder, tá bom? Então, tudo que vocês forem mexer com AI Builder está aqui dentro. Tem que pedir mais que meus créditos já acabaram. O AI Builder trabalha com créditos, tá? Isso é importante. Tudo que é inteligência artificial, na verdade, por trás trabalha com tokens. Então, é bom de vocês saberem. Tudo isso custa. O ChatGPT, ele custa. Por isso que eles fizeram a versão paga lá depois. Deixa eu ver se ele vai deixar eu fazer a extension. Beleza. O que acontece nos prompts aqui? Aqui vocês vão ver que tem um monte de template. Então, os templates. Faça um resumo de um texto, extraia informações de um texto, analise a frequência de uma determinada palavra. E ó, já tem detecte a linguagem. Então, ele já tem um prompt.
Eu vou abrir no Prompt Builder. Prompt Builder é onde a gente vai construir as nossas instruções. Ele já tem aqui, ó, detectar a linguagem, eu posso dar um nome para ele, então, por exemplo, eu posso falar Zero to Hero ProPilot detectar língua do idioma aqui, língua. E aí ele está falando, ó, identifique a língua predominante nesse texto. Aí ele está recebendo um parâmetrozinho, já mostro para vocês onde que a gente configura isso. Retorne somente a linguagem como script. E aí ele deu um exemplo. Então, para a frase eu tenho um cachorro, retorne inglês, porque foi essa linguagem que ele achou. Só realmente retorne o script da resposta. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Se eu passar um texto aqui escrito em português, ele vai tentar entender que o texto predominantemente é português e vai me dar um resultado. Vamos ver se isso é verdade. Então, nós estamos aqui na aula de copilotos do ProPilot Zero to Hero. E olha que legal, aqui eu estou falando português e estou falando um pouquinho de inglês, porque as palavras aqui são em inglês. Vamos ver o que ele vai identificar, como que ele vai identificar como predominante. E a gente tem o testar prompt. A gente vai testar. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando esse texto que a gente colocou dentro do texto de exemplo e ele está colocando dentro desse parâmetrozinho de texto. Então, eu criei um parâmetro de texto e eu estou passando essas informações para cá e está jogando para dentro da parte de texto ali. Então, o que é legal desse modelo? É que, nesse caso, a gente fez o nosso próprio GPT para poder ler as informações e executar uma determinada ação, ou determinada ação em termos de inteligência artificial. Tá? E aí ele achou que português é a linguagem principal, ou é a linguagem predominante naquele meu texto. Isso aqui é simples. E naquele exemplo que eu falei para vocês de cenário de cliente que eu comentei, isso aqui seria muito simples de fazer. Então, eu tenho um prompt que vai ler aquele meu texto que eu estou passando aqui, e ele vai tentar identificar qual é a linguagem para eu poder gerar e jogar para o agente certo. Pô, vou jogar para o agente que trabalha lá no Brasil, no suporte do Brasil, porque é um texto que foi feito em português, então muito provavelmente é um cliente que vem lá da filial do Brasil. Tem outras formas de a gente fazer isso, mas essa é uma forma muito simples de a gente criar. Legal? Ponto importante aqui na hora que vocês estão trabalhando com o AI Builder. O AI Builder, se vocês usarem os testes por aqui, eu escrevi um prompt, criei um teste aqui, ele não vai gastar crédito nenhum, tá? Então, se a gente usar o teste prompt dessa forma aqui, ele não vai gastar nenhum crédito. Então, vocês podem testar bastante, testa, reescreve o prompt de uma outra forma, e se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo, vai testando até chegar no modelo que você quer, aí sim você coloca para usar no seu Copilot Studio, no seu Power Automate, no seu Power Apps. Tá? Então, testem bastante por aqui. Validou, funcionou do jeito que eu queria, testa com exemplos diferentes, cria outras variáveis, vocês veem o que dá para fazer, vai testando várias formas até chegar no resultado que você quer. Depois você usa de verdade, tá? Para não consumir crédito. Ponto legal aqui também na hora que a gente está falando de AI Builder. Então, vocês viram que a gente tem essas variáveis que a gente pode criar, e a gente tem dois tipos de variáveis. A gente pode criar uma variável texto, então eu posso criar outros parâmetros. Por exemplo, parâmetro 1. E aí eu posso usar esse parâmetro 1 aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse parâmetro que está vindo de fora e vai colocar dentro do meu prompt. Então, é como se eu estivesse fazendo com que o meu prompt ele pudesse ser extensível ou estendido por outras plataformas, seja no Power Automate, no Copilot Studio, por aí vai. Tá? Outra coisa legal, dá para a gente configurar qual modelo que a gente vai usar. Por padrão, vocês vão ver que ele está usando o GPT-4o Mini, mas dá para a gente usar o 4o que ele é mais potente, mas ele gasta mais créditos. Tá? Então, isso é importante saber. Essa é a única coisa que é importante da gente saber. A gente não precisa saber tecnicamente como que esse modelo se comporta lá atrás, mas é bom vocês saberem que o 4o ele é melhor do que o 4o Mini, mas o 4o Mini é mais barato do que o 4o. E que, de repente, no futuro, a Microsoft vai lançar, vocês viram aí que saiu o DeepSeek, todo mundo tá louco atrás, AI Builder ele não vai
suportar esses modelos mais atuais, porque tudo depende do que a Microsoft libera para a gente. Mas que, no geral, já é mais do que o suficiente para a gente, tá? Outra coisa que dá para a gente trabalhar com temperatura, que é para saber o quão mais preciso eu quero que a minha resposta seja, esse tipo de coisa. Então, dá para a gente trabalhar com mais coisas. Aqui daria para a gente entrar em conceitos um pouco mais avançados, que é a gente colocar conhecimento vindo de tabelas, que nem o Alisson falou lá para vocês no Copilot Studio, que dá para a gente colocar base de conhecimento do Dataverse. No AI Builder também dá para fazer isso, mas a gente não vai fazer isso porque vai ficar avançado demais, tá? E eu não quero focar nisso tanto porque é o Copilot Studio que eu estou roubando a aula. Então, vamos manter aqui o detectar a língua, e aí a gente vai fazer isso lá no Copilot Studio, tá? Eu vou salvar esse prompt aqui por enquanto. E vocês podem escrever o prompt em português também, tá? Ele funciona bem até. Ele funciona melhor em inglês, mas em português também funciona. Eu vou salvar ele aqui, só para ficar disponível para a gente usar lá no nosso Copilot Studio, mas eu vou mostrar para vocês que dentro do Copilot Studio também dá para a gente criar. E vai ficar até de uma forma um pouquinho diferente, tá? Então, beleza, criamos aqui, ele está disponível. Agora vamos lá para o Copilot Studio. Então, o Copilot Studio, vocês viram lá na aula com o Alisson e com a Maíra, que dá para a gente criar os nossos agentes aqui. Eu vou criar um agente novo. Eu não vou usar aquele formato padrão que ele pede para você escrever tudo e tal, e você fazer em linguagem natural o que você quer. Eu vou só dar um skip para configurar já direto. E aí vamos colocar aqui o exemplo do Zero to Hero ProPilot. O que eu quero fazer de instrução? Acho que em termos de instrução é legal a gente colocar algumas instruções, porque na parte de instruções dá para a gente colocar um pouquinho daquela questão do agente autônomo que eu falei para vocês, que é, eu quero que o meu agente ele saiba o que ele tem que fazer e ele identifique sozinho as ações. Então a gente pode colocar isso já nas ações aqui, tá? Nas instruções dele, de uma forma um pouco mais em linguagem natural. A gente vai fazer isso já já. Deixa eu só ver nos comentários aqui que eu vi algumas perguntas. O Igor perguntou sobre tem como ver o gasto do AI Builder quando está vinculado ao Copilot. Não dá para ver o gasto do AI Builder diretamente, tá, Igor? A Microsoft está trabalhando em dar reportes melhores sobre isso. Lá pela central de administração dá para você ver o gasto do AI Builder, mas os créditos do AI Builder eles não estão ligados ao seu copiloto especificamente, eles estão ligados ao ambiente que o seu copiloto está rodando. Então vocês viram que eu estou rodando nesse ambiente Dev US Environment, o meu AI Builder também. Significa que os créditos vão ser consumidos desse ambiente. Tá? Então, os créditos AI Builder, eles são por ambiente. É como se ele pegasse os créditos de todos os usuários que têm licença naquele ambiente, ele coloca tudo num pacote dentro daquele ambiente e as pessoas vão consumindo. Então, tem que ser bem inteligente no uso disso aqui, e isso também vai afetar também a forma como vocês vão criar, onde vocês vão criar. O ideal é não ficar criando Copilot Studio e o AI Builder em ambientes onde é ambiente produtivo que está todo mundo usando. É segregar um pouco mais para ele ser mais especializado e vocês conseguirem controlar um pouquinho melhor isso. Tem tido bastante discussão sobre como cobrar essa questão de créditos e tudo mais, mas ainda é bem nebuloso, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que vale, mas ainda se, por exemplo, um cliente chegar para vocês e falar quanto que eu vou gastar, vai ser difícil vocês calcularem. Dá para ter uma ideia já. A Microsoft começou a criar um pouquinho de calculadora, algumas coisas na documentação, mas não é nada muito detalhado que você consegue dar um valor fixo, assim. Vai ser um negócio um pouco mais em termos de range, tá? Os créditos são mensais, Juliana. Principalmente nas licenças premium. A Microsoft está lançando um modelo agora, que é o modelo de Pay as you go, que é você paga por uso. Mas ele é mais arriscado ainda, eu diria, porque se você não tem uma noção de quanto gasta e eu pagar por gasto, é perigoso. Mas a Microsoft tá para lançar essa questão de Pay as you go, ela já lançou Pay as you go de algumas plataformas, mas ainda não tem. Otávio, geralmente isso aí de Starter Pack é meio que a Microsoft faz dar o gostinho e depois fica para você. É um pouco disso, tá? Então vamos lá. Esse copiloto aqui eu vou colocar algumas instruções então para ele. Então eu vou falar para ele que eu vou falar em português, eu não sei se ele vai se comportar tão bem, tá? Se não ficar tão bom, aí a gente ajusta ele para inglês, que eu sei que ele funciona bem. Você é um assistente de classificação
de e-mails. Eu não vou fazer claro, eu não vou fazer o caso completo aqui com vocês, mas dá para a gente fazer só algumas coisas para você ver, para vocês verem como funciona. Todos os e-mails devem ser classificados com base em categorias pré-determinadas. Essas instruções aqui, elas são importantes na hora que você está criando para fazer com que o seu copiloto saiba mais ou menos o que ele está fazendo, tá? Então, a gente pode colocar, garanta que os seguintes passos serão seguidos. A gente não precisava fazer em passos assim, mas é para facilitar o nosso conceito aqui, tá? Primeiro, eu quero que ele receba o e-mail e identifique, base no e-mail recebido, identifique a linguagem, a língua do conteúdo, a língua predominante do conteúdo desse e-mail. E aí depois eu quero que... Depois a gente vê o que ele vai fazer, a gente pode pôr mais instruções depois. Isso aqui já vai dar para a gente fazer o exemplo com o AI Builder, tá? E aí a gente vai construir. Por enquanto eu não vou colocar base de conhecimento nenhum. No exemplo do Alisson e da Maíra, o Alisson e a Maíra colocaram base de conhecimento de sites e de tabelas para facilitar. Daria para a gente fazer isso também, tá? Mas por enquanto a gente não vai fazer isso porque não vai agregar. Vamos criar nosso... Ah, foi mal, não vi, Luciano, o pré-determinado. Depois eu vejo. A gente ajusta o texto ali. Beleza, primeira coisa que a gente tem que fazer no nosso copiloto quando a gente trabalha com esse tipo de instruções e agentes autônomos ou agentes que a gente quer que ele identifique as ações. A gente precisa ligar a parte de IA generativo, tá? Então a gente vai lá em configurações, vamos lá em Generative AI e vamos ligar essa parte de Generative AI. Lembrando que está em preview ainda. A Microsoft vai logo passar isso aqui para produção, mas por enquanto ainda está em preview. Vamos salvar isso aí. Aqui a gente não precisa fazer mais nenhuma configuração nele em si, tá bem tranquilo. Só que agora eu não tenho nenhuma ação ainda que me dê esse tipo de classificação. Então tem duas coisas que a gente precisa fazer. Uma vai ser receber o e-mail e pegar o corpo desse e-mail, e a segunda coisa é passar isso para aquele nosso prompt do AI Builder, tá? A gente ainda não tem nenhuma dessas duas ações. Antes de fazer o negócio de receber e-mail, por que não testar só com texto aqui? Se eu mandar um texto, ele tenta identificar. Eu posso fazer isso. Então, primeiro a gente faz isso. Lembrem que sempre que vocês forem construir essas soluções, são vários bloquinhos que a gente vai plugando. Então, vocês já viram aí nas outras aulas, em algumas das outras aulas, que, no geral, tudo que a gente está falando são blocos que a gente vai plugando. Quando a gente está plugando esses blocos, a gente pode fazer com que partes deles estejam prontos, outras partes a gente pode ir conectando depois. Então, isso é bem tranquilo. Tá? E eu recomendaria isso para não dificultar o processo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu mudar o pré-determinado aqui, determinadas, salvar, vamos lá. A gente vai criar uma ação. Então, vocês viram lá, o Alisson mostrou para vocês algumas ações que já são pré-existentes, que a Microsoft criou. Então, se vocês olharem aqui, a gente tem conectores, custom connectors, skills, fluxos de Power Automate que vocês criam, esse tipo de coisa. O mais legal é que agora a gente tem esse recurso de bibliotecas. Vocês viram que pesquisando aqui, vocês vão achar um monte de exemplo. Então, por exemplo, se a gente fosse fazer alguma coisa com Excel, tem um monte de exemplo aqui com Excel. E tem um monte de exemplo com outros conectores que outras empresas estão fazendo. Tá? Tem uma forma de vocês, como publicador independente, esse é o nome que eles usam, dá para vocês criarem conectores aqui também, tá? Disponibilizarem não só para o Copilot Studio, mas para o Power Automate e para o Power Apps também. Mas aonde que a gente vai? A gente vai nessa biblioteca. Na hora que você vai em biblioteca, vocês vão ver que alguns AI Builders, alguns prompts já estarão disponíveis aqui. No caso, eu tenho já alguns prompts disponíveis aqui e ele já está aparecendo para mim, para ser utilizado. Mas eu posso criar um daqui também.
E aqui é a beleza. Tem gente falando que o AI Builder é do Copilot Studio por causa disso, mas não é. Eles são coisas separadas e dá para a gente criar em lugares diferentes. Mas pelo Copilot Studio você tem essa ação de criar um novo prompt, que no fim das contas ele vai criar um prompt do AI Builder. Só é com uma interface um pouquinho diferente. Vocês vão ver que o prompt builder é o mesmo, só que é com a corzinha do Copilot Studio, porque daí o time do Copilot Studio ficou com inveja e quis dar um rebranding ali. Mas, no fim das contas, vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa. E tem um wizardzinho para você já ir criando a sua ação. Mas olha, a gente vai dar um nome para a ação, então a ação sempre vai ter que ter um nome. Esse nome da ação ele vai ser importante para você identificar ela depois na biblioteca, mas também para ele começar a identificar em termos de linguagem natural o que você está fazendo. Então, aqui eu vou colocar detectar língua predominante. E aí a gente pode dar uma descrição para esse prompt. Então, prompt responsável, ou ação, na verdade, ação responsável por identificar a língua predominante em um determinado texto. Posso escolher em qual solução que ele vai colocar isso aqui. Então, o que é legal? Mesmo criando aqui, ele já vai colocar numa solução que a gente quer dentro daquele ambiente. Posso dar um next. E aí ele vai abrir o Prompt Builder. Então, aqui é o time de Copilot Studio dando uma surrupiada ali no AI Builder e embedando o AI Builder aqui dentro. Então, vocês vão ver que é exatamente a mesma telinha que a gente fez o nosso prompt aqui. Vocês viram que o AI Builder ele é mais rápido. Então, a gente ganha no AI Builder. Posso, inclusive, copiar aqui só para vocês verem. Legal, ele já trouxe parâmetros. Já dá para a gente testar daqui. É a mesma coisa, tá? Vou dar um salvar aqui. Beleza, ele vai pedir para eu selecionar parâmetros para essa ação. Então, aqui, o que é o parâmetro? O parâmetro que a gente está recebendo. Então, aqui a gente vai colocar o texto que a gente está recebendo e a resposta eu vou colocar como resposta aqui. Só para a gente poder diferenciar o que é o que. Mas aqui sempre vai ter um input, então ele vai receber esse texto. Vocês viram que é o texto que é o parâmetro do nosso AI Builder. É esse texto aqui. E o output é sempre texto. Por quê? Porque se vocês verem lá na hora que a gente está criando o prompt, ele vai estar falando que você vai gerar o seu próprio prompt, que ele vai gerar um texto. Então, sempre ele vai gerar um texto para você de resposta. Vou dar um next. Dá para a gente testar a ação se a gente quiser, que é a mesma coisa que a gente já fez, mas não precisa. Vou dar um publish. O que ele está fazendo agora? Ele está criando aquele meu prompt, ele está subindo esse prompt lá naquela solução e ele vai fazer esse prompt ficar disponível para mim aqui como uma ação dentro da minha biblioteca, tá? Outros prompts também vão vir parar aqui, tá? Então a gente pode fazer o prompt de lá do AI Builder, ele também vai vir parar aqui no mesmo lugar. É só porque aqui é uma outra forma de criar. Beleza, publicou. Esse prompt ele pode agora, como é uma ação, essa ação ela pode ser usada também dentro do Copilot Studio, do Copilot do 365, tá bom? Então esse que é o legal. O refresh aqui não funcionou. Deixa eu dar um add action de novo. Vamos ver se agora já apareceu. Ainda não. Deixa eu ver que nome que ele criou aqui pra gente. E se ele colocou na solução certa. Ainda não. Tem que estar língua predominante já tá aqui. Vamos pesquisar para ver se ele acha. Beleza, achou agora na biblioteca. Posso clicar, clicando ele vai adicionar dentro da minha ação. Tem uma coisa que já foi reportada para a Microsoft, que vocês vão ver que ele vai criar com um nome esquisito aqui por trás, que é um nome que ele está criando de operação, tá? Depois dá para a gente renomear, mas ele vai criar nessa forma. A gente pode dar um add action. O que ele está fazendo agora? Ele está adicionando essa ação dentro do meu copiloto. Então ele está vindo dentro do meu Copilot Studio e está adicionando ela. E ele adiciona com esse nome esquisito aqui, a gente pode renomear, tá? Só a gente clicar dentro dele. E a gente pode e deve renomear, porque se o nome é o que eu falei para vocês, o nome vai fazer
a fazer com que a descrição fique mais fácil. Então, vamos colocar aqui detectar língua predominante. Eu vou colocar tudo junto, o nome só para ficar mais fácil, e o display name a gente deixa um pouco mais estruturado. A descrição continua a mesma, beleza? Input, a gente vai ter o input de texto, e a gente até pode colocar uma descrição para esse texto. Então, aqui vai ser texto do e-mail a ser validado, por exemplo. E o output é a resposta. Beleza? Como resposta. Não salvar, deixa eu ver, tem pergunta aqui da Juliana, independente da solução em que eu coloco, ele aparece na tela, pergunta porque alguns fluxos que fiz por automaticamente na hora de chamar dentro do tópico, eu só encontrava se colocasse o agente e o fluxo na mesma solução. No AI Builder não tem esse problema, não precisa estar tudo na mesma solução. Aqueles da biblioteca ali que vocês viram, os outros, eles não estão na mesma solução que esse copiloto aqui, porque esse copiloto eu acabei de criar. Ele nem está em solução nenhuma ainda. Então não precisa estar, não. Tá? Ele só precisa estar no mesmo ambiente. Se estiver no mesmo ambiente, dá para usar. O ideal é você colocar na mesma solução, porque na hora que você for publicar para outros ambientes, vai tudo junto. Tá bom? Então, beleza. A nossa ação está aqui agora. Então, a gente poderia testar. Eu poderia fazer um teste de mandar um texto aqui e pedir para ele detectar, identificar. Então, identifique. Vamos ver se ele vai ser inteligente o suficiente. Identifique a língua predominante do seguinte texto. I wanna be a propilot. Se ele for inteligente o suficiente, como a gente gostaria, ele vai identificar que eu estou pedindo uma ação, isso automaticamente. E ele vai identificar qual ação que é. Ele já fez isso. E ele passou um texto como input. E ele recebeu um output, que é o inglês. O que ele fez na prática aqui? Ele passou esse parâmetro de texto para o meu AI Builder, para o meu prompt do AI Builder. O AI Builder rodou aquele prompt com a inteligência artificial, gerou uma resposta e aquela resposta está sendo usada aqui como output. Legal? Então, a língua predominante do texto fornecida em inglês. Ele fez isso com linguagem natural. Na prática, como que a gente poderia usar esse cenário aqui? O e-mail chegou, eu pego o corpo do e-mail, eu mando ele usar esse corpo do e-mail como um exemplo de informação para dentro do meu AI Builder para classificar ou para determinar qual é a língua predominante. Pego o output, que é inglês, português e tal, e aí eu vou fazer um fluxo para poder salvar essa informação em algum lugar, para eu poder determinar qual agente que tem que atender. Beleza? Esse é um cenário real, bem possível. Como que a gente vai fazer isso? Agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho, nesses últimos minutos que a gente tem, com essa parte do agente autônomo. Então, como que funciona o agente autônomo? A gente tem, quando está trabalhando com os agentes dentro do Copilot Studio, a gente tem essa interação por chat. Então, se eu publicar esse copiloto em qualquer uma das plataformas que a gente tiver, a gente vai interagir nele no formato de chat. Quando a gente está falando de agente autônomo, ele precisa ser acordado ou acionado de acordo com algum gatilho. Então, se vocês forem na parte de triggers aqui, é exatamente essa área de gatilhos. A gente vai determinar qual gatilho vai iniciar esse agente. Como que eu vou fazer para acordar ele? Já existe em preview e não está liberado para público geral a questão de um agente dar o gatilho no outro. Mas a gente tem algumas outras estratégias que a gente pode fazer hoje já. Então, se vocês verem aqui, a gente já tem disponível esses gatilhos aqui. Quando pode ser por recorrência, então todo dia às 8 da manhã eu vou rodar um agente que vai pegar as informações, vai gerar um resumo e vai mandar para mim falando o que eu preciso fazer no dia, o que aconteceu no dia anterior, sei lá, coisas do tipo. Eu posso fazer isso quando um e-mail chegar, eu posso fazer isso quando uma mensagem for enviada, eu posso fazer isso quando um item for criado no SharePoint. Então eu posso fazer. Sim, Igor, esse teste já gastou crédito, tá? Então, meus créditos estão indo embora aqui testando com vocês. Porque isso aqui já é um teste real. Tá? Não é usando a função de teste. Então, aqui a gente tem os triggers, os gatilhos que vão acontecer para que esse meu agente seja acordado. No exemplo que eu vou fazer aqui, é meio que o mesmo. Eu não lembro se o Alisson fez esse com esse exemplo, mas eu vou usar o quando o e-mail chega.
O que que seria isso? É exatamente o cenário que eu falei para vocês. Um e-mail chega numa determinada caixa ou determinadas caixas, e aí ele vai iniciar o processo daquele meu agente, tá? Ele vai tentar usar a minha conexão, ou seja, ele vai usar a conexão que eu tenho, o meu Outlook, a minha conta. Ele não vai fazer isso com uma conta de outro coleguinha, ele vai usar a minha conta nesse sentido. E ele vai fazer, e eu posso dar um nome para esse trigger. O que acontece na prática aqui? Se vocês conhecem o Power Automate, o que ele está fazendo por trás é criando um Power Automate. Que sempre que um e-mail chega, ele dá uma acordada no meu Copilot. Eu posso colocar algumas regras. Qual é a pasta que ele vai, quando o e-mail chegar, alguma coisa do tipo. Ou quando vier de uma determinada caixa, coisas do tipo assim. Mas o principal é essa parte aqui, ó. Additional instructions to the agent. O que é isso? Instruções que esse meu gatilho vai dar para o agente assim que o e-mail receber. E no caso, ele está falando, use o conteúdo do corpo. E eu posso dar mais instruções. Eu posso falar, use o conteúdo, vou colocar em português, use o conteúdo e identifique a língua predominante do texto. O que eu estou fazendo? Eu estou dando uma instrução para que o meu gatilho, na hora que ele for trigado, ele já vai executar uma instrução para o meu agente. Ele vai passar, isso aqui é um prompt também, tá? Por isso que essa questão de prompts que o Vitor falou lá na primeira aula é tão importante. Quanto melhor a gente souber escrever esses prompts, e vocês vão ver que prompt é meio que a raiz de tudo que a gente está fazendo, tá? Claro que tem a preparação do dado e tudo mais, mas o prompt é o que vai fazer com que o agente, a inteligência artificial, entenda aquilo que a gente está pedindo. Então aqui eu estou pedindo para ele usar o conteúdo do e-mail e já passando uma instrução de identificar a língua predominante do texto. Vamos dar um create trigger aqui. Então, ó, vocês estão vendo até o nome que ele está falando já, creating flow. Então ele está criando um Power Automate por trás dos panos que vai acordar esse meu Copilot Studio, esse meu agente do Copilot Studio, sempre que um e-mail chegar, tá? Vou esperar ele criar aqui. E aí eu vou finalizar mostrando esse e-mail chegando. Demora às vezes um pouquinho para o trigger funcionar, mas dá para a gente testar. Vou mostrar para vocês como que a gente pode testar também. Ele está adicionando esse meu gatilho ali. Beleza, ele adicionou. Posso fechar. E aí ele vai ter esse esqueminha de laboratório aqui, que eu não lembro o nome, que é para você testar o trigger. Então eu não preciso receber o e-mail para fazer funcionar, até porque a gente não fez ele fazer nada. Tipo, quando eu estou mandando um e-mail, ele não vai fazer nada, ele não vai mandar uma mensagem para ninguém, nem nada. Então, o jeito da gente testar é eu clicar em teste e ele vai ficar vendo aqui se algum e-mail chegar. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha caixa de e-mail aqui e eu vou mandar um e-mail de teste para a gente ver se vai funcionar. Deixa eu pegar aqui. Mandando um e-mail rapidinho. Se alguém tiver alguma pergunta enquanto isso, pode mandar aí no chat que eu já vejo. Zero to Hero ProPilot, teste de validação de língua predominante. Então é para ele identificar como português, mas vamos ver se vai funcionar. Enquanto vai demorar um pouquinho ainda para bater aqui, enquanto isso eu posso ir vendo. Tem mais alguma dúvida que vocês tenham? Alguma coisa que vocês queiram comentar enquanto está rodando aqui? Pode mandar aí nos comentários ou se quiser abrir o microfone, pode mandar. Estou esperando o e-mail bater na caixa aqui. Já bateu na minha caixa de e-mail, daqui a pouco deve aparecer aqui. E só para vocês verem enquanto isso também, dá para eu editar ele no Power Automate para vocês verem como que funciona a realidade. Douglas, tá me ouvindo? Aham, tô sim. Douglas, prazer, que é o Igor. Desculpa se tiver muito barulho, eu tô na academia e tô fazendo aula. Mas, resumindo a pergunta, eu e o pessoal da TI, eu sou da parte de Power Platform, junto com a TI, eu vi que tem várias pessoas utilizando o Copilot Studio no personal product. A gente já está fazendo um projeto para fazer em um ambiente preparado.
Uhum. A minha dúvida é, esse gasto do Copilot Studio, junto com o pessoal aqui, eu vou conseguir ter essa noção de quanto está sendo gasto, né? O Copilot Studio é meio que por capacidade, né? Quantidade de mensagens. A Microsoft já está liberando, eu não sei se já está liberado ainda, depois eu preciso confirmar, mas a gente pode colocar lá no grupo do WhatsApp. Mas ela estava liberando na central de administração da Power Platform para a gente saber questão de consumo, de mensagens, esse tipo de coisa. Então, está vindo para a central de administração uma forma da gente ver melhor e acompanhar melhor o gasto do Copilot Studio. Do AI Builder também está vindo para lá, mas eles vão ser mostrados em lugares diferentes, tá? Mas vai ter mais relatórios de consumo disso aí. Beleza? Então vai ter formas de vocês controlarem isso, e vai dar para saber qual ambiente, de qual usuário a capacidade está sendo executada, esse tipo de coisa. O Márcio, ele perguntou sobre o gatilho está relacionado com o que tem no assunto ou no corpo do e-mail. Na verdade, Márcio, eu não fiz nenhum tipo de validação. Então o e-mail está chegando, eu só estou pegando o corpo do e-mail e mandando como instrução. Não estou fazendo nenhum tipo de validação, mas dá para fazer. Se o assunto contiver tal coisa, alguma coisa do tipo, dá para fazer isso sim. Aí aqui, ó, vocês viram que chegou um e-mail. Então eu vou usar esse e-mail como teste. Posso dar um start testing. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o corpo do e-mail e vai usar como mensagem para o meu chat, para o meu bot. Aqui eu estou vendo o meu agente funcionando, tá? Mas o agente autônomo a gente não vai ficar vendo essa tela porque não faz sentido. Ele é autônomo, ele vai acontecer automaticamente. Ele já viu que eu pedi para ele detectar a língua predominante como parte da instrução. E ele já me deu a resposta. Então, o que aconteceu aqui na prática? Eu mandei um e-mail, o agente acordou e ele falou: beleza, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar a língua predominante do corpo desse e-mail. E ele já viu, tenho alguma ação para fazer isso? Tenho uma ação que chama detectar língua predominante. Mandou o corpo do texto, ó, ele mandou o texto que eu mandei, Zero to Hero Copilot, teste de validação de língua predominante, como um input, e o meu AI Builder rodou, ele mandou essa informação para a IA retornou para ele, ó, a língua predominante é português. Agora aqui eu poderia criar uma outra ação que pega essa informação e salva em algum lugar. Ou que roda um outro AI Builder para poder classificar o e-mail agora, porque eu pedi primeiro para ele detectar a língua, com base na detecção da língua eu vou pedir para ele fazer uma classificação. Aí vai dar lógica de vocês. Legal? Mas aqui era para mostrar um exemplo de como um agente autônomo ele pode receber um e-mail, ele pode ser acordado e a gente possa enriquecer as ações daquele meu agente usando o AI Builder como uma camada ali de inteligência artificial em cima dele, sem nada de código. Vocês não viram a gente escrevendo nada de código aqui. Tá? Tem os contras, vamos dizer assim, que é essa questão do custo, que precisa ser bem estudado, mas é um exemplo prático. Muito provavelmente esse cenário acontece na maioria das empresas de vocês ou de alguma empresa que vocês já tenham trabalhado. O cenário de tem gente que fica lá só vendo o e-mail, classificando o e-mail ou pegando informação que está dentro do e-mail e cadastrando no sistema. Isso aqui é um exemplo muito, muito real e que acontece em muita empresa. E com algumas pequenas coisas daria para fazer um cenário desse, testar, mostrar isso aqui funcionando na prática e boa, implementar um projeto. Então, pensem nessa parte do Copilot Studio, continuando daquilo lá que vocês viram do Alisson e da Maíra, agora com essa aula e com as próximas que a gente vai ter relacionada com o Copilot Studio, que ainda vão ter pelo menos mais duas, que dá para a gente fazer cenários reais. Então, chega de exemplinho de viagem, não sei o que. Vamos pensar em cenários reais, mesmo práticos, como esse aqui é um cenário de verdade, acontece em muitas das empresas, extração de dados de e-mail, classificação, isso aí é muito comum. Dá para a gente implementar com low code, no code, mesmo que seja só para fazer uma validação, para mostrar a hipótese e mostrar o poder da ferramenta. E aí depois, se precisar fazer uma arquitetura mais avançada, a gente pode fazer, não tem problema. Mas pelo menos a gente testou que dá para fazer, dá para treinar um modelo, dá para a gente classificar informações com base em alguns recursos bem simples e práticos, que a gente implementou em 20, 30 minutos. Tá? Daria para a gente fazer um negócio muito mais rebuscado se a gente tivesse tempo. Mas vocês viram que em 20, 30 minutos a gente já implementou uma versão. Beleza? Juliano, essa questão de Max Token Length Exceeded vai ser provavelmente por causa de tamanho de mensagem, tá? O Copilot Studio e o AI Builder, eles têm máximo de mensagem. Porque tudo que é relacionado a IA
tem um máximo de texto que você está mandando para ele e é o máximo que ele vai processar, porque isso é o que gera o custo. O custo não é só o texto que está sendo enviado. Então, uma coisa que você pode fazer também, e que eu fiz em um desses clientes, foi que o e-mail, quando ele chega para a gente, por trás dos panos é um monte de HTML. Então, por mais que eu escrevi uma frase, por trás vai ter 500, 1000 caracteres, porque tem um HTML por trás. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma ação que tira todo o HTML e faz o texto ficar menor. Ou eu poderia fazer uma ação de inteligência artificial no AI Builder que pega partes desse texto, sumariza, resume ele, para eu poder usar o texto resumido. Então, tem estratégias que a gente pode fazer para poder passar adiante nessa questão de número de texto, tá bom? Mas essa questão de texto vai acontecer porque o texto do corpo do e-mail ele vem com mais coisas por trás do que ele aparece. Tá? Então pode ser sim assinatura, pode ser alguma formatação, tudo que tiver por trás ele pode incorrer nos textos. Mas tem estratégias para vocês tirarem isso, tá? Então tem formas. Por isso que eu falei para vocês, aqui é um exemplo bem simplista, mas já real. Dá para a gente fazer mais estratégias para poder fazer essas coisas. Até porque no exemplo lá que eu falei para vocês do cliente, às vezes o cliente preenche o formulário, ele manda um monte de texto. E aí, ao mesmo tempo que ele está perguntando, ele está xingando, ele está pedindo uma coisa. Então, a gente teve que fazer um monte de estratégia para o que ele está pedindo. Eu estou pedindo uma coisa só, estou pedindo várias coisas. Então, tem um monte de estratégia que a gente tem que fazer. Mas isso aqui é só para inspirar vocês um pouquinho do potencial, tá? Então, não é que dá para pegar isso aqui e já colocar em produção. A gente teria que fazer algumas barreiras ali para não quebrar e para controlar alguns cenários e contornar alguns cenários. Mas é uma coisa bem factível de fazer e para mostrar isso para um gerente ou para mostrar para algum cliente que está querendo comprar, já é muita coisa. Legal? Eu poderia ficar aqui falando o resto da vida sobre essas coisas, porque são coisas que me interessam muito, gosto muito. Mas teremos outras aulas para isso. Espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham tido pelo menos um pouquinho de inspiração aí do que dá para ser feito com o Copilot Studio enriquecido, trabalhando em conjunto com o AI Builder, pensando, como eu falei para vocês, que dá para fazer muita coisa, que foram só alguns cenários que deu para falar nesse pouquinho de tempo que a gente tem. Dá para fazer bastante coisa. Se vocês quiserem mais conteúdo sobre isso no meu canal e do Renato, a gente vai colocar lá no grupo do WhatsApp, no nosso canal, que é dos Romãos, a gente tem conteúdo dos dois, tanto de Copilot Studio quanto de AI Builder. Precisa ser atualizado alguns deles, porque a Microsoft mudou muita coisa de outubro para cá. Mas tem bastante conteúdo lá, a gente está sempre postando coisa nova nas redes sociais. O Renato posta bastante no LinkedIn e no Instagram, eu posto bastante no LinkedIn. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber mais, ou, enfim, fizeram e deu certo e foi legal, um cenário legal, mandem para a gente, que é sempre muito legal de participar. E é isso. Espero que tenha sido legal para vocês. Estamos aqui à disposição. E a gente ainda vai se encontrar mais durante essa mentoria. Obrigado, Vitor, obrigado aí, Luciano, por ter postado. Esse é o nosso site vai direcionar para o YouTube também, tá? Obrigado, Vitor, por facilitar essa mentoria. Pessoal, aproveitem, tem bastante aula, bastante gente. Tem as outras aulas que vocês já assistiram. Se você não assistiu, volta lá para assistir. E essa aula mesmo vai estar gravada e vai ser reproduzida aí mais para frente, lá nos canais do Zero to Hero. Então, fiquem ligados, beleza? Obrigadão, boa noite para aqueles que estão vendo isso ao vivo e até a próxima.